Bom, pessoal, vamos agora falar sobre os tipos de firewalls, que talvez sejam um dos pontos muito importantes dentro do nosso estudo, né? Como eu disse antes, existem vários tipos de firewall, mas nós vamos focar aqui em dois tipos específicos. Primeiro, nós vamos falar sobre os chamados filtros de pacotes e depois nós vamos falar sobre o que nós chamamos de filtros de aplicação. São dois tipos distintos, mas também é interessante dizer que nós podemos juntar os dois tipos em um só. Ou seja, um firewall pode ao mesmo tempo ser um filtro de pacote e um filtro de aplicação. Correto? Bom, falando sobre os filtros de pacote, o que vem a ser a filtragem de pacote? A filtragem de pacote, como a gente costuma dizer, é um dos principais mecanismos que nós temos dentro do firewall. Ou seja, através de regras definidas pelo administrador, ele pode permitir ou não o que nós chamamos de a passagem dos datagramas IP em uma rede. Ou seja, como assim? Botando em pratos limpos, eu poderia dizer que de uma rede, os usuários dessa rede poderiam fazer um telnet ou um FTP para fora. Correto? Ou seja, isso pode ser bloqueado. Eu posso criar um filtro para bloquear esse tipo de pacote. Ou posso criar um filtro, por exemplo, para bloquear determinados endereços na internet. Eu sei, por exemplo, que existe um site pornô na internet que está no endereço tal. Eu poderia criar um filtro para evitar que as pessoas acessassem esse site. Poderia fazer uma coisa que também seria interessante, impedir que as pessoas fizessem, por exemplo, POPs externos. Ou seja, se as pessoas têm contas de correio fora das contas da empresa, eu poderia bloquear, por exemplo, a porta 110, que é a do POP, e impedir que qualquer pacote vindo por essa porta chegasse às estações de trabalho. Então isso é muito utilizado dentro de firewall. Só que isso tem que ser feito de uma maneira bastante realista. Por quê? Nós temos várias opções com relação a isso. Primeiro, nós poderíamos criar filtros para um endereço de origem para um endereço de destino, ou seja, como assim? Eu posso dizer que a estação que tem um endereço qualquer, por exemplo, 10.00.10, poderia acessar o endereço 200.222.01. Já a estação, por exemplo, 10.10.05 não acessaria esse endereço. E eu posso também, por exemplo, dizer que determinadas estações dessa rede poderiam acessar determinados servidores da mesma. Ou seja, o que nós temos na realidade é uma flexibilidade muito grande em manipulação desses acessos. Não só isso também, a gente poderia filtrar por tipo de protocolo. Eu posso dizer, por exemplo, que um serviço baseado em protocolo UDP ou serviços baseados em protocolo UDP não sejam permitidos dentro da minha rede. Ou seja, se a pessoa, por exemplo, for fazer alguma coisa, um exemplo de serviço UDP, vídeo por demanda, esse tipo de coisa, nós poderíamos dizer que esse tipo de pacote não passaria na nossa rede. O que aconteceria? O meu usuário não teria acesso a esse tipo de informação. Outro, eu posso dizer que o protocolo TCP/21, o exemplo que eu estava falando antes do FTP, seria proibido, ou seja, meu usuário dentro dessa rede não poderia acessar, por exemplo, sites de FTP. Em compensação, eu poderia criar um grupo na rede que poderia fazer isso. Então, vamos dizer que nós temos lá um grupo de administradores nessa rede, que tem um range de endereços qualquer, e esses administradores poderiam ter acesso ao serviço de FTP. Já os demais usuários, não. Outra coisa também, que de certa forma é variante disso, é as famosas portas TCP, UDP, ou seja, portas de serviço. Eu posso bloquear acessos a serviços externos também baseados em portas. Por exemplo, o IRC 6667, um exemplo disso. Eu poderia dizer que ninguém faz acesso a serviços em portas baseados em 6667. Ou seja, meu usuário também não teria acesso a esse tipo de coisa. E também aí já é uma coisa mais avançada que o próprio iptables nos permite, tratar individualmente informações que chegam na nossa rede. Como assim? A nível de datagrama, a nível, por exemplo, de flag, que o iptables tem esse tipo de característica,
e também até a nível de conteúdo do pacote. Eu poderia, através do que a gente chama das extensões, eu vou falar um pouquinho mais à frente, do iptables, analisar caracteres que estão dentro desse pacote, caracteres não diria, códigos hexadecimais que estão dentro desse pacote, e descobrir se dentro desse pacote existe algum código malicioso. Isso é possível ser feito dentro de um firewall. Agora, o que é importante nessa história toda? Antes de você usar todos esses recursos, é você conhecer a estrutura que você está trabalhando para montar, digamos, essa estratégia de filtragem. Porque senão pode acontecer uma coisa muito ruim, você filtrar coisa que não deve. Vou dar um exemplo clássico também que eu vi isso na prática dentro de empresas. Foi feita uma implementação de um firewall numa grande empresa e funcionou às mil maravilhas até alguém acessar uma página de banco. A página de banco normalmente ela trabalha com protocolo SSL, protocolo seguro. E ninguém contemplou no firewall a abertura do protocolo SSL. O que acontecia? As pessoas não podiam acessar páginas seguras. E isso começou a refletir em outros serviços. Ou seja, isso foi uma estratégia mal feita no que diz respeito na montagem do firewall. Então, depois que obviamente liberaram o acesso à porta da SSL, o pessoal começou a trabalhar normalmente. Mas isso mostra para vocês que é uma coisa importante, que você tem que levantar as informações antes de sair fechando indiscriminadamente as coisas. E um outro ponto importante também, que o mundo de fora está te vendo agora. E você pode criar mecanismos através desses filtros para enganar o mundo externo. Eu comentei no tópico anterior a respeito dos conceitos básicos, a respeito das ferramentas de ataque, daquele ataque do tipo de levantamento de informações, os scanners. Você pode configurar o teu firewall para emitir respostas falsas para um scanner e ele pensar que, por exemplo, você não existe, ou então você tem uma característica diferente de sistema operacional. Isso é possível fazer através dessas filtragens, correto? Então é importante saber todos os recursos que vocês têm no dia a dia.